Olá, tudo bem a todos? Vamos iniciar nossa aula hoje falando sobre segurança do trabalho, acidente de trabalho, agentes agressores de saúde. Ok. Eu falei para vocês que eu iria colocar em um vídeo só as 5 aulas. Não vai dar, porque é muita coisa. Agora que eu estava dando uma olhadinha aqui, é muita coisa. Então vou ter que dividir em 6 vídeos. E o 6º vídeo seria sobre as atividades, ok? Então vamos lá. O que é segurança do trabalho? Segurança do trabalho é um conjunto de medidas. O que é medidas? Regras. As pessoas tomam regras para que pessoas não se acidentem no local de trabalho. Não se acidentam ou não tenham doenças ocupacionais. O que são doenças ocupacionais? Doenças causadas pela função que você desempenha. Qual que é a diferença de função para cargo? Cargo, exemplo no meu, sou professor. Cargo, professor. Função, ensinar. Ok. A segurança do trabalho, além de tomar algumas medidas, tomar algumas regras para que proteja o trabalhador, exemplo, EPI, EPC, fazer que você use um capacete, fazer que você use um abafador, ele simplesmente vai também proteger a integridade física e capacidade do trabalhador na execução da função. Exemplo, vai ter um cara que vai ficar no seu pé, use o capacete, use a luva, cuidado com o computador para você não levar um choque, cuidado com essa caixa que pode cair sobre você. Tudo isso vai ter uma pessoa te vigiando para que esse camarada, trabalhador, não se sujeite a um acidente de trabalho ou doença. Quem que vai ficar te olhando? Um carinha chamado técnico em segurança do trabalho. O que esse cara vai fazer? Ele vai ficar vigiando você para que você não sofra um acidente, você não sofra uma doença ocupacional, vai fazer que você respeite as regras e as medidas que forem tomadas para você não se machucar. É regra da empresa usar capacete? Use capacete. Se você não usar capacete, isso pode até causar uma justa causa ou uma advertência. Acidente de trabalho. Tá, já que eu falei sobre segurança do trabalho, vamos entrar em um pouquinho sobre acidente de trabalho. O que é um acidente de trabalho? Acidente de trabalho, ele entra doença, ele entra alguma coisa que vai tirar a minha capacidade de trabalhar. De acordo com essa lei, a 8.213 de 91, ela fala que acidente de trabalho é quando ocorre no meu local de trabalho, quando eu estou desempenhando alguma coisa do meu trabalho. Há uma grande diferença entre acidente de trabalho e acidente doméstico. Exemplo, eu, Jean, estou na minha casa e vou limpar a casa, escorrego, bato a cabeça no chão. É um acidente, não é? Mas só que é um acidente domiciliar. Se eu sou faxineiro de uma casa de família, escorrego e bato a cabeça no chão, é um acidente de trabalho, porque eu estou a serviço. Será considerado acidente de trabalho quando provoca lesão corporal? Professor, então eu tenho que me machucar, causar um hematoma, por exemplo, aquele roxear da pele, muitas vezes cortar meu corpo, ou até mesmo causar a minha morte, para caracterizar um acidente de trabalho? Sim, o acidente de trabalho é caracterizado por uma lesão que você sofre no seu corpo ou uma perturbação. Quando eu falo perturbação, por exemplo, corte no seu corpo, esmagamento do seu corpo e até mesmo a sua própria morte. Ou também, não tão grave, algo que vai te tirar do trabalho ou vai reduzir a sua capacidade de trabalho temporariamente. Exemplo, quando eu falo em perda, eu falo em algo que vai me deixar permanentemente fora do mercado de trabalho ou uma perda temporária da minha capacidade de trabalho. Exemplo, quebrei minhas 2 mãos. Eu trabalho no nosso escritório. Eu não posso escrever e também não posso digitar. Então, é temporariamente, vou colocar isso como temporário, a minha perda do trabalho. Mas se eu sofrer uma decepação permanente dos meus 2 braços, eu fico impossibilitado de trabalhar como digitando ou escrevendo, porque eu perdi meus 2 braços que são primordiais.
naquele primeiro momento, ok? Mas tem pessoas que são espetaculares, digitam com a boca, colocam um lápis na boca e digita, mas vamos colocar isso como algo permanente nesse exemplo. Além disso, eu tenho a redução permanente ou temporária. O que é redução? Tira boa parte da minha capacidade de trabalho. Exemplo, quebrei a mão direita, quebrei a mão e o braço direito. Eu vou ficar temporariamente trabalhando de forma reduzida, mas eu tenho a mão esquerda. Só que eu não sou canhoto, eu sou destro. Mas eu tenho como fazer um monte de coisa com a mão esquerda, como digitar. Mas se eu perder a mão direita, vai ser uma redução permanente. Só que da mão esquerda, da mão direita, mas eu teria a mão esquerda ainda para me auxiliar. Isso tudo da capacidade de trabalhar. Perceba que são considerados acidentes de trabalho não apenas aqueles que decorrem de atividades laborais exercidas a cargo da empresa, mas também todos os acidentes ocorridos no exercício das atividades laborais, individuais ou em regime da economia familiar. Tudo que eu estou trabalhando para ganhar dinheiro, tudo que eu trabalho, todas as atividades, todas as funções que eu desempenho para ganhar dinheiro para minha família é caracterizado como trabalho. E nesse meio termo, se eu sofrer algum acidente, é caracterizado acidente de trabalho. Exemplo, tem pessoas que cozinham dentro de casa para vender as marmitas para fora. E porventura, ela vai lá e uma panela de óleo quente cai sobre ela. Opa, professor, mas ela está dentro da casa dela. Não é acidente doméstico? Não. Ela estava em horário de trabalho para ganhar um sustento para a família. Ok? Beleza. O que é caracterizado como acidente de trabalho? Aqueles ocorridos durante o trajeto. Opa, professor, acidente de trajeto, ele existe ainda? Olha, até que existe. O que é caracterizado acidente de trabalho? Acidente de trajeto. O camarada sai da casa dele no serviço e do serviço para casa. Isso é caracterizado acidente de trabalho, de trajeto, quando no meio do caminho ele vai sofrer um acidente. Eu vou entrar em detalhe lá na frente. Doença profissional produzida pelo exercício de uma determinada tarefa. Também vou entrar lá na frente, vocês vão ver um pouquinho mais a fundo isso aqui. E doença do trabalho que pode ser adquirida ou desencadeada pelas condições em função exercida. Também eu vou entrar nesse detalhe aqui. Esses três aqui eu vou detalhar lá na frente nos agentes agressores. Ok. Não, eu vou falar deles agora. Quais são os tipos de acidente? Eu tenho alguns exemplos de tipos de acidente para vocês. Categorias de acidente. Acidente típico. Não tem como o cozinheiro ele não se queimar. Todo cozinheiro ele se queima. Toda empregada doméstica, ela vai cortar o dedinho um dia, ela vai escorregar, vai cair. Todo mecânico vai ter os dedos esmagados temporariamente, vai cair uma ferramenta do dedo dele. Pessoas do escritório vai sofrer um choque de vez em quando, muito pouco, mas vai sofrer um choque. Alguma coisa vai cair, você vai pegar e vai se cortar. Vai bater a cabeça em alguma coisa, vai bater o dedinho na quina da mesa. Não tem como. Tudo que é algo típico que acontece, é típico daquela profissão acontecer, é um acidente típico. Exemplo, professor é típico ficar doente por causa de giz, típico dele. Dá dor de garganta por falar muito, típico, um acidente típico, é uma doença típica. Ok, mas vamos falar na área de acidente. Estou trabalhando como cozinheiro, cortei o dedo. É típico da profissão. Isso é costume da profissão. Sou, vamos lá, cabeleireiro. Vou cortar o cabelo do cara, corto um pedacinho do meu dedo. Típico da profissão. O cara vai cortar. Com o tempo, mesmo que o cara seja bom, quando vai fazer o corte na navalha, ele pode passar a navalha no dedo, no próprio dedo e por aí vai. É típico. Ou ele pode cortar o cliente dele. É típico da profissão. É algo comum naquela determinada profissão. Acidente de trajeto. É isso que eu estava começando com vocês aqui agora. Acidente de trajeto. O que é um acidente de trajeto? Acidente de trajeto é um exemplo aqui, ó. Um assistente de escritório sai do trabalho, no meio do caminho, bate no carro.
por causa da violência do impacto, se machuca. Acidente de trabalho, acidente de trajeto. Então, vamos pegar como exemplo aqui. Eu estou saindo da empresa para casa. No meio do caminho, alguém bate em mim e eu me machuco. Acidente de trajeto. Eu estou saindo da minha casa para a empresa. Alguém bate em mim, ou eu bato em alguém, ou eu atropelo alguém, ou as pessoas me atropelam. Acidente de trajeto. Professor, e se eu estiver saindo da minha casa, dá uma passadinha na casa do meu amigo e depois ir para a empresa? Sai do acidente de trajeto. Porque você saiu do seu objetivo, que era do ponto A ao ponto B. Saiu do objetivo. Não é mais caracterizado como acidente de trajeto. Olha, alguns casos eles estão tirando isso aqui. Acidente de trajeto. Não está acontecendo mais. Essa defesa. Por causa disso. Pessoas que são mentirosas. Que saem da empresa, passam num bar, passam no supermercado, falam que estava indo para casa. Mas passam em algum outro local, sofre acidente e quer que a empresa pague ainda. Beleza. Doença profissional. Já que eu falei de acidentes, que é algo que eu não espero e me machuco, agora eu vou falar de doença profissional, que também entra em acidente de trabalho, que é no todo. Acidente de trabalho é o título geral. Dentro desse acidente de trabalho, que é o título, eu tenho subtítulos, que é os acidentes, tanto de típico, trajeto, profissional, doença profissional e doença do trabalho. Vamos lá. Dentro da doença profissional, é aquela causada pelas funções que eu desempenho. Aquele exemplo que eu dei para vocês. Função é o que eu faço, cargo é o nome da função que eu desempenho. Eu citei o exemplo como do professor. Uma das doenças que é mais causada dentro desse camarada aqui é a que vocês mais conhecem. Você conhece, sempre tem alguém que você conhece que tem a lesão por esforço repetitivo. O que é lesão por esforço repetitivo? É uma doença causada por muitas das vezes por empregadas. Deu um exemplo aqui, ó. Uma empregada doméstica que torce o pano de chão, desenvolve dores no punho. Por quê? Pega um pano agora. Se você estiver perto de algum local, pega um pano, molha ele. Você vai molhar esse pano. Você vai pegar esse pano, vai pegar ele e torcê-lo. Molha de novo, torce. Molha de novo, torce. Umas 7 vezes. Na 7ª vez, o seu punho já começa a ficar doendo. Agora imagina uma doméstica que ela vai trabalhar com isso 8 horas por dia, 5 vezes por semana ou 6 vezes por semana, durante 10, 15 anos. Isso, ela vai desempenhar uma doença. Opa, doença? Mas professor, DORT é uma coisa e LER não é outra? Não, LER é a dor, LER é a inflamação, LER é o que está causando aquele desconforto. DORT é o nome técnico de todas as doenças relacionadas a dores no corpo, principalmente nas articulações ósseas, causadas pelo profissional, causadas pela função que você desempenha no trabalho. Ok? Beleza. Pensando nessa forma, a DORT, vamos ver o que é a DORT. A DORT em si, para vocês entenderem o que é a diferença de DORT para LER, a DORT é doenças, no plural, então ele vai estudar mais de uma doença, osteoarticulares, ele vai olhar no íntimo do osso e nas articulações relativas a esse osso, parte óssea. Então todas as articulações ósseas, tudo que te possibilita se mexer é ligado a uma articulação e a ossos. Só que, quando eu falo doenças osteoarticulares relacionadas ao trabalho, então são doenças que causam dores nas articulações e nos ossos, que essas dores são causadas pelo trabalho. Lembrando que trabalho não é ruim, a forma errada que você trabalha que pode causar tudo isso. Por isso que esse camarada aqui, técnico de segurança do trabalho ou segurança do trabalho, vai ficar tomando medidas, regras, vias de fato, para que você evite um acidente e evite essas doenças, como a LER. E principalmente para proteger a sua integridade física, para você não morrer, decepar um braço, uma perna, por aí vai. Tudo isso
Porque se você não vigiar um funcionário ou um colega de trabalho, ele vai causar uma doença nele e pode causar um acidente entre você e ele também. Agora, falando sobre Lé, continuando falando sobre Lé, então, Lé, ela está dentro de DOT, que é uma das doenças. Por exemplo, tem a síndrome do túnel de carpo, que é 3 vezes pior do que a Lé. Ela é 3 vezes pior, porque a Lé ela vai entrar na parte da articulação óssea da mão. Exemplo, se você fechar o punho, descer o punho, subir o punho, descer o punho, como se estivesse acelerando uma moto, você vai perceber que o punho, o braço ele não vai mexer, mas o punho vai mexer. Nessa parte da articulação, com o tempo, ela vai se desgastando. Já no síndrome do túnel de carpo, é a parte da veia principal que bombeia sangue para a mão. E nessa veia principal, quando bombeia sangue para a mão, se ela inflama, que é a parte onde que ela enraiza na mão, que ela vai se dividir em várias veinhas, quando chega essa veia aorta, quando ela bombeia sangue na mão, e ela inflama, e ela bombeia pouco sangue, a mão fica sem força, igual no meu caso, como dei exemplo para vocês. Doença do trabalho. Opa, professor, já que eu falei sobre doença profissional, professor, mas então profissional, eu posso ligar a minha função? Sim, doença profissional é ligada à função. É o exemplo que eu dei aqui para vocês. A doença profissional produzida pelo exercício da atividade que você desenvolve. Beleza. Doença do trabalho. Ela é ligada, é o seguinte. Essa doença do trabalho, vou dar um exemplo aqui, primeiro dar um exemplo, depois eu seguir ele. Um pedreiro toma sol, fica na chuva, no frio, mudanças repentinas, poeira, ele pode ter pneumonia. Aqui, nesse caso da doença profissional, a minha função que eu desempenho causa a doença. E nesse caso, o ambiente que eu estou causa a doença. Exemplo, estou na câmara fria, saio da câmara fria e vou para um ambiente quente. O ambiente quente com o frio onde eu estava vai gerar um choque térmico. E nesse choque térmico pode me dar uma série de doenças, principalmente pneumonia, poeira, frio, por aí vai. Ok? Ficou nítido qual a diferença de doença profissional para doença do trabalho? Doença profissional ela é causada pelo que eu faço, e doença do trabalho é causado pelo ambiente que eu trabalho. Exemplo, se eu trabalho num ambiente cheio de poeira, eu posso ter rinite, sinusite, bronquite, tudo que termina com it. Se eu desempenho uma função que eu fico muito tempo encurvado, muito tempo repetindo a mesma movimentação, ele vai me dar um alerta. Aqui, isso é causado pela função. Aqui nesse caso, se eu estou num ambiente escuro, se eu estou num ambiente fechado, vai me causar um certo desconforto na respiração ou até mesmo nos meus olhos, ok? Então, ficou bem nítido um para o outro. Aqui é da função e aqui é o ambiente que causa a doença. Beleza, Beleza. Agentes agressores à saúde. Agentes agressores à saúde são 4 pontos. Dentro da saúde no trabalho, eu tenho 4 pontos que são subtemas, que cada subtema tem algumas coisas que possam causar problema na minha saúde ou causar acidentes. Quando eu falo de agentes físicos, eu falo de algo que eu possa sentir. Então tudo que o meu corpo sente, sofre uma pressão, um calor, um frio, tudo que o meu corpo consegue detectar é um agente físico que vai causar um problema de saúde ou até mesmo um acidente. Por exemplo, ruídos. Se você trabalha num ambiente que tem muito ruído, principalmente indústria tem muito ruído, é máquina demais trabalhando. Como as máquinas soltam ruídos, isso pode ser ensurdecedor, causar dor de cabeça, causar um desconforto sonoro, perca da audição, isso pode acontecer também por causa de muito barulho. Se você trabalha num ambiente onde você sofre muita pressão de vibrações, exemplo, eu não sei se você já percebeu quando você está passando perto de um local onde o cara ele está
tem uma máquina que fica socando no chão, fica tá socando no asfalto. E quando você passa perto dele, você sente o chão vibrar. E quando o chão vibra, você percebe que o braço dele, quando está segurando a máquina, também vibra. E aquilo ali pode causar uma dor muito grande depois, um desconforto. Ele pode causar aquilo que a gente estava falando sobre a doença no trabalho, ou melhor, LER. Pode causar uma LER, tá? Beleza. Radiações. Essa radiação a gente sente. Se você for ver os relatos do Césio 121, 137, se não me falha a memória, o pessoal sentia um calor, um certo desconforto. O pessoal sentia. Então tudo que você sente é um agente físico. Porque você já está percebendo que ele está acontecendo. Frio você sente, calor você sente, uma pressão. Por exemplo, você está num local onde que você sente, parece que alguém está te empurrando para baixo, ou alguém está te espremendo. Mesmo que não tenha ninguém, não há espírito não, tá? É simplesmente por causa do próprio ambiente. Depois, umidade. Não sei se você já trabalhou num ambiente muito úmido. Vamos colocar um exemplo aqui do pessoal da BRK, pessoal da CNA. Os caras trabalham num ambiente úmido, principalmente aqueles caras que ficam desentupindo, por exemplo, rede de esgoto. Porque o cara tem que entrar muitas das vezes lá dentro, ele vai se infectar muitas das vezes e vai trabalhar boa parte do tempo molhado. Isso pode causar uma certa pneumonia também nele. Beleza. Luminosidade. O excesso dela, quando a falta, faz um arregaço na sua saúde, principalmente no olho. Se você trabalha num ambiente muito escuro, você vai forçar muito a visão para você enxergar uma pequena luz. Então você vai usar futuramente um óculos por causa dessa perca, dessa potência da sua visão. Se você trabalha num local muito claro, você vai ter que usar um óculos escuro, principalmente quem trabalha de fora do escritório. Não sei se você já percebeu que engenheiros, pedreiros, a maioria das pessoas trabalham com óculos escuros, principalmente o pessoal da Enel que vai trabalhar na troca de fios, eles ficam com um óculos escuro, porque estão debaixo do sol. E o sol, muitas das vezes, quando não tem nuvem, ele é muito forte, é muito claro, causa um desconforto, por causa da radiação dele, causa um pouquinho de desconforto. Agentes químicos. A parte de agentes químicos é o seguinte: tudo que é líquido, gasoso, vapor ou sólido pode penetrar e causar um problema na sua saúde, é um agente químico. Vamos pegar como exemplo aqui uma cooperativa, deixa eu colocar aqui, uma cooperativa de reciclagem eletrônica tem contato com baterias de lítio, que é altamente prejudicial à sua saúde. Se você for perceber, não sei, tenho certeza que um de vocês já abriu uma pilha. A pilha, quando você abre, ela não explode. Por quê? Ela tem um carvão lá dentro. Um carvão que é um reagente, querendo ou não, é um agente químico. É um agente químico que é sólido, que vai causar uma reação elétrica. Vamos pegar um outro exemplo. O Césio 137 de Goiânia. O cara que pegou aquilo lá, ela era, querendo ou não, além de ser uma arma biológica, não é uma arma biológica, eu não posso se encaixar tanto, porque biológico vocês vão ver que é bactéria, vírus e fungos e por aí vai. Ele é principalmente uma arma química. Uma arma química. Por que uma arma química? Principalmente, primeiro, ela soltava um pozinho que é sólido. Esse pozinho que é sólido, ele vai gerar uma radiação. Aí essa radiação, depois que gerada, ela geraria também um determinado calor e muitas das vezes gerava um vapor. E esse vapor não, me perdoe, não é um vapor, era um gás. Qual que é a diferença de gás para vapor? Não sei se você sabe, mas o botijão da sua casa, o gás que está lá dentro, ele não tem cheiro. Professor, calma aí, eu sinto o cheiro do gás vazando. Por isso mesmo, é colocado um reagente, porque o próprio gás, ele não tem cheiro. Aí o pessoal coloca um outro gás, para que quando estiver vazando, você sinta e você, perde para quem te quer. Um outro exemplo também é para quem trabalha em posto de combustível, que trabalha com coisas líquidas, com gasolina, álcool e diesel.
Só que muitas das vezes, se você ficar 15 minutos num posto de combustível, você não aguenta o cheiro do combustível, que é muito forte. Por quê? O combustível ele vai gerar gases. E esses gases, na maioria das suas vezes, são letais. Ok. Depois eu vou colocar um pouquinho sobre agente biológico. Agente biológico, como já dito, são agentes que são causados pelas bactérias, vírus, fungos, protozoários. Exemplo, vamos pegar um exemplo de uma enfermeira, principalmente agora na época do coronavírus. A enfermeira está lá no UPA e ela está atendendo um cliente, um paciente, e esse paciente, querendo ou não, espirra no seu rosto. Aí, com todo o profissionalismo, essa enfermeira vai e passa todo o álcool em gel no seu rosto. Ela pode, porventura, pegar um coronavírus? Pode, como também não pode. Aqui no agente biológico, eu coloco riscos que eu possa estar recebendo esse agente biológico, esse fungo, essa bactéria. Um exemplo mais dentro do nosso dia a dia é as tias que limpam o banheiro. Ela tem acesso a bactérias, ela tem acesso a vírus, fungos, ela tem acesso a protozoários, ela tem acesso a tudo isso aqui que possa atingir toda a saúde corporal dela. Por quê? Ela é uma profissional, lembrando que todos esses 4 agentes são causados dentro do ambiente profissional. E essa profissional da limpeza, se ela não usar uma luva, ela vai ser atingida, ela vai sofrer com bactéria, vírus, fungos e por aí vai, dentro do próprio corpo, causando uma doença nela, muitas das vezes. Vocês entenderam que doenças doenças e acidentes de trabalho são causados por esses agentes? Esses agentes são coisas que fazem aquilo acontecer. Esses agentes são coisas que fazem que o acidente aconteça, que uma doença aconteça, ok? Agentes ergonômicos. Agentes ergonômicos é ligado à postura. Vamos colocar aqui uma secretária que curva a cabeça para baixo para trabalhar com o notebook, depois fica com dores no pescoço. Tudo que é ligado à postura, que doa ou não as mãos, a cabeça, o pescoço, coluna, é ligado a agentes ergonômicos. Vamos colocar em exemplo aqui. Postura ao se sentar, pernas com ângulo de 90 graus. Opa, professor, por que quando eu sento na minha cadeira, as minhas pernas... Nossa, isso aqui é o tamanho do cabeção do cara. Por que quando eu sento na minha cadeira, sentei na cadeira, as minhas pernas têm que ficar no chão, meus pés têm que ficar no chão, porque é mais confortável, querendo ou não é mais confortável. Você vai ficar com um ângulo de 90 graus, olha só o ângulo de 90 graus, esse que é o ângulo de 90 graus que a gente costuma falar, tanto para lá, tanto para baixo, ok? Beleza, feito isso, eu tenho outro exemplo para vocês aqui. Tudo isso aqui eu vou fazer na prática quando a gente voltar para o Senai, certinho? Ok. Depois disso, eu tenho costas retas. Nossas costas têm que ficar no encosto da cadeira, por isso que chama encosto. Encosta suas costas aqui. O encosto serve para você encostar. Se você está com os pés no chão e não consegue encostar as costas no encosto da cadeira, coloque uma almofada, coloque alguma coisa para tirar esse vácuo que fica atrás de você, para você encostar com mais tranquilidade. Beleza. Feito isso, monitor. Vamos lá. Questão do notebook. Notebook, ele tem que ficar... Muitas vezes o notebook fica assim, correto? Mas o notebook, na realidade, tem uma mesa específica para o notebook. Chama mesa de resfriação. A mesa de resfriação é uma mesinha que deixa o notebook assim. Aí vem uma mesinha aqui. Por quê? Quando você senta, para você mexer no seu notebook, você tem que ficar nesse ângulo aqui. Mas professor, como que eu faço para digitar aqui? Não é desconfortável? Não, você não vai digitar diretamente no teclado do notebook. Você vai comprar um outro teclado e vai colocar aqui, ó, na mesa, e vai ligar ao USB do notebook. Assim você vai ficar com o braço em um ângulo de 90 graus. Também, ó, ângulo de 90 graus. Tanto para lá, tanto para cá.
E assim você vai ficar confortável. Não dá um exemplo desse bichinho aqui não, esse bichinho tá voando, pronto. Melhorei a cadeira dele, ok? Espero que é simplesinho. Por que eu não coloquei imagens aqui? Porque simplesmente eu quero fazer isso na prática com vocês. Porque como eu não estava esperando essa paralisação, eu queria fazer isso na prática. Por isso que eu estou dando um exemplo com desenhos bem ruins mesmo. Acabei de falar sobre isso aqui, do cotovelo. Faça pausas e descansos. Por isso que quando a gente está na escola, a gente tem aqueles 15 minutos. Aqueles 15 minutos são extremamente necessários para a gente descansar a nossa cabeça e o nosso corpo. Jamais deite sobre a mesa. Você está deitado na mesa. Vamos lá, bem com raiva aqui. Ó. Você está na mesa. Você está sentado na mesa, na cadeira. Ó, vou colocar aqui. Ó, cadeira, uma mesa. Quando você senta na mesa, quando você deita na mesa, você emborca o seu corpo. O seu corpo fica com uma curva aqui, ó, bem nas costas. Isso pode causar uma dor muito grande no seu corpo, ok? Principalmente na coluna. Bico de papagaio surge assim, principalmente por causa de postura ergonômica. Nunca segure o telefone com a cabeça. Isso aqui não precisa nem falar, né? Por isso, muitos telefones têm aquele fone de ouvido. Vamos colocar um exemplo aqui. Quem trabalha na Real Jurídica sabe que aqueles telefones da Real Jurídica tem uma bina. O que é uma bina? É um telefonezinho, é como se fosse um fone de ouvido de um lado que tem um microfone para você atender. E desse lado você apoia na cabeça, ok? Só que muitas das empresas não tem esse equipamento. Aí você vai ter que segurar o telefone com a sua mão. Segurar o telefone com a sua mão. Isso é comum. Isso é para ser um telefone. Beleza. Feito isso, como que eu vou segurar um celular então, professor? Ah, meu celular, eu gosto de segurar ele com a cabeça junto ao meu ombro. Coloco o celular no ombro, segura com a minha cabeça e vou falar, professor, porque eu tenho que usar as minhas duas mãos. Por isso que existe uma coisa chamada fone de ouvido. Fone de ouvido é para ligar no celular, para ser um apoiador. Fone de ouvido não é só para ouvir música, também é para ser um auxiliador na parte de telefonia. Por isso que você pode também atender telefone com o fone de ouvido. Se você tiver um dinheirinho a mais, compre um fone de ouvido Bluetooth, vai auxiliar muito, ok? Essas atividades depois eu falo sobre elas, certinho? Bons estudos. Como perceberam, eu vou ter que dividir esse vídeo em várias partes.